Então, pessoal, estamos aqui de volta e agora, antes de a gente entrar nas questões, eu ainda preciso falar para vocês um pouco de simbologia nessa matéria de conjuntos numéricos. Veja bem, eu destaquei aqui alguns símbolos que eu julgo mais importantes. Existem vários outros símbolos, mas para as nossas provas, para o estilo de prova que a gente vai fazer, esses símbolos aqui eu acredito que é mais que suficiente. Primeiro, esse E aqui significa pertence, tá? Aqui você tem o E com traço, ele significa não pertence. Olha só, tem o C de estar contido e tem o C de contém. E tem esse zero aqui com traço, representa vazio, tá, pessoal? Isso tudo a gente trabalha com números. Eu vou dar exemplo já já. Você também tem aqui, olha, isso aqui é principal, cara. Isso aqui você tem que saber bastante. O símbolo da união é um Uzinho e o símbolo da interseção. Vou explicar já já. Olha só, lembra dos conjuntos que nós acabamos de estudar? Sim, você lembra? Veja bem, se eu escrever assim para você, olha só, 2 pertence a N, tipo assim, 2 pertence aos números naturais. Você concorda comigo que os números naturais é aquele 0, 1, 2, 3, assim vai? Tá certo, não tá? Se eu te perguntar se isso aqui é verdadeiro ou falso, tá certo. 2 pertence aos números naturais. E se eu colocasse assim, olha só, nem precisava apagar. Se eu pusesse assim, olha, menos 2 pertence aos números naturais, tá errado, não é isso? Então, o certo é colocar aqui, ó, menos 2 não pertence aos números naturais. Beleza? Já expliquei esses dois números aqui. Se eu puser, como que eu posso usar esse C, Lula? Olha aqui. Como que eu posso usar esse C? Deixa eu pensar aqui um exemplo. Olha só. Menos 3. Olha só. Está contido nos números inteiros. Concorda comigo? Menos 3 está contido nos números inteiros. Olha só, os números inteiros não são aqueles números que podem ser positivos e negativos? Então tá certo isso daqui, ó, representei legal. Olha só, olha, e esse contém, como é que seria? Olha aqui, olha que legal. Lembra os números reais? Os números reais? Olha só, os números reais contêm os números racionais. Tá certo? Tá certo. Os números reais, ele pegam todos aqueles conjuntos de números naturais, inteiros, racionais e irracionais. Então eu posso dizer que os números reais contêm os números racionais. Então já deu para ver que legal esses 4 símbolos aqui. Você tem o conjunto vazio, né? O conjunto vazio. Como assim? Eu falo assim, olha, existe um conjunto de números que está aqui, que não tem nenhum número dentro. Então ele é um conjunto o quê? Vazio. Conjunto vazio. Beleza? Simples assim. Representa que não tem nada nesse conjunto. Isso é o conjunto vazio. Legal. Olha só. Agora eu peço muita atenção para esses símbolos aqui, de união e de interseção. Esses símbolos você vai trabalhar muito quando você usar o diagrama de Venn. Beleza, pessoal? Diagrama, vou botar aqui, diagrama de Venn. É o diagrama de Venn-Euler. Beleza, pessoal? O diagrama de Venn você trabalha muito com esses símbolos de união e interseção. União, olha só, pegar um exemplo. Imagine aqui um conjunto A, que tem esses elementos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Esse é o conjunto A. Beleza? Agora pensa no conjunto B. Olha só. Conjunto B. 4, 5, 6 e 7. Beleza? Você tem o conjunto A, que é 1, 2, 3, 4, 5. Você tem o conjunto B, que é 4, 5, 6 e 7. Olha só. Se eu falo para você assim, olha, fazer essa operação. Observa. Olha aqui. Ó. A união B. O que eu te pedi? Para você pegar o conjunto A e unir com o conjunto B. Veja bem, qual que é o conjunto A? 1, 2, 3, 4, 5. Qual que é o conjunto B? Não é 4, 5, 6 e 7? Beleza, é só você completar aqui, olha, você já tem o 4 e o 5, você vai vir aqui, ó, 6 e 7. Então quer dizer que o conjunto
resultante da união de A com B vai ser o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Entendeu? É só você juntar os dois conjuntos, tirando, né, aqueles que estão repetidos. Você não vai precisar colocar o 4 e o 5 duas vezes, tá? No 4 e o 5 duas vezes. Agora, olha essa outra operação. Olha aqui. A, esse símbolo aqui, ó, interseção B. O que seria isso? Isso você vai entender desta forma. Interseção é aquilo que está no conjunto A, que também está no conjunto B. Quais elementos que está no conjunto A, que também está no conjunto B? Isso é a interseção. Olha aqui para mim. O que tem no A que também tem no B? Nós já destacamos, né? O 4 e o 5. Beleza, isso é o meu conjunto aqui de interseção entre A e B. É o número 4, é o número 5. Entendeu, pessoal? Você tem aqui a união e a interseção. É você pegar e juntar quando for união, e a interseção é pegar aquele que está nos dois, aqueles elementos que estão nos dois. Você tem mais uma operação que eu vou chamar de diferença, olha só, que seria um sinal de negativo assim, que você vai dizer assim, olha a interpretação, vou botar diferença, chamar de diferença. É assim, quando eu coloco para você essa alternativa aqui, A menos B, o que isso significa para a gente? É isso que eu quero. Eu quero aqueles elementos que estão no conjunto A e não está no conjunto B. Olha para mim, A menos B são os elementos que estão no A que não está no B. Quais são os elementos que estão no A que não está no B? O que está no A, olha só, 1, 2 e 3 está no A e não está no B. Então, A menos B seria 1, 2 e 3. Beleza? Agora, se eu fizer o contrário, olha só, B menos A, não é assim? B menos A, aí a pergunta é o contrário. O que está no B que não está no A? Quais elementos que tem no B que não tem no A? Olha só, o 4 tem no B, mas tem no A. O 5 tem no B e também tem no A. Eu quero saber aquele que está no B que não está no A. Concorda que é o número 6 e o número 7? Então você vai lá, ó, 6 e 7 é a minha interseção, ou desculpa, é a diferença entre B menos A. Show? Olha só, pessoal, isso são as operações com os conjuntos. E eu botei para vocês alguns símbolos que são importantes, que é a união, a interseção e a diferença. Se observarem que eu coloquei aqui diagrama de Van Euler, o diagrama é só você fazer isso aqui, olha. Imagine um conjunto, olha só, aqui representado por uma bola, e esse conjunto eu vou chamar de A. Beleza? Eu vou pegar um outro conjunto, que é o B, e vou fazer assim, olha só, um conjunto B, passando por cima do A. Olha aqui, conjunto do B. Aí, isso é o diagrama, que nós chamamos de diagrama de Van Euler. Olha aqui para mim, pessoal. Você concorda que essa região aqui é onde tem elementos tanto do A quanto do B? Olha só, se eu tirar essa parte de azul aqui, olha, você vai ver que está dentro do A. Se eu colocar a parte de azul de volta, ó, e tirar essa parte de preto, você vai ver que está dentro do conjunto B. Então, você concorda que aqui nesse meio, aqui, ó, você tem a interseção. Aqui nesse meio, você vai ver que ficam os elementos que pertencem tanto ao conjunto A como o conjunto B, que é a interseção. Aqui no meio, você vai colocar o número 4 e o número 5. Beleza? Olha aqui para mim, a bola preta não é a bola do conjunto A? Na bola preta, se observar, já não tem o 4 e o 5? O que está faltando? Está faltando o 1, o 2 e o 3, tá vendo? 1, 2 e 3, 4 e 5, formei o conjunto A. Mesma coisa eu faço para o conjunto B, olha. O conjunto B não é 4, 5, 6 e 7? Não é isso? Mas você, se observar, já tem o 4 e o 5. Só vai faltar o que para você? O 6 e o 7, beleza, pessoal? Então esse é o diagrama, tá? Que você consegue representar a união de A com B. Vê se a união de A com B não é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. União, representada pelo diagrama. Você consegue representar nesse diagrama a interseção, olha só. A interseção, aqueles elementos que estão no A, que também está no B. Olha só, 4 e 5. E aqui você consegue representar, olha,
O somente, a gente chama somente A, aqueles elementos que só está no A e não está no B. Aqui, ó, 1, 2 e 3. Elementos do somente B, ó, que somente está no B e não está no A. 6 e 7, 6 e 7. Beleza, pessoal? Isso aqui são informações importantíssimas para a gente poder resolver as questões de concurso daqui para frente. Boa noite, pessoal. Vamos fazer a questão aí sobre operações com conjuntos da lista que eu passei para vocês. O que acontece? Fiz uma listinha de questões sobre essa matéria porque ela vai ser cobrada no concurso para o DEPEN, né? Tá lá no edital que operações com conjuntos é um dos assuntos a serem cobrados na matéria lá de raciocínio lógico e matemática. Aí eu fiz uma seleçãozinha de questões. A primeira questão ela diz o seguinte, olha, situação hipotética. A Anvisa realizará inspeções em estabelecimentos comerciais que são classificados como bar ou restaurantes e naqueles que são considerados ao mesmo tempo bar e restaurante. Sabe-se que ao todo são 96 estabelecimentos. Isso aqui é o total de estabelecimentos. Show? Dos quais 49 são classificados como bar. 49 são classificados como bar. E ele fala mais, e 60 são classificados como restaurante. 60 são classificados como restaurante. A assertiva é o seguinte, nessa situação, A mais de 15, essa é a pergunta, há mais de 15 estabelecimentos que são classificados como bar e restaurantes, essa é a questão. De acordo com as situações apresentadas, você pode dizer que existe mais de 15 estabelecimentos que são classificados como bar e restaurante. Então, como que a gente resolve esse tipo de questão, pessoal? Olha só, isso aqui é uma questão de operações com conjuntos. E aí, quando você tem operações conjuntos, eu ensinei a vocês a resolver através do diagrama de Venn, onde você faz isso daqui, olha só, você faz a bolinha aqui, que eu vou te chamar de bar, né? O conjunto aqui dos bares, e eu faço um outro conjunto aqui, olha só, e eu vou chamar esse conjunto de restaurante, Show! Eu disse o seguinte, que toda vez que você for preencher esse diagrama, você começa por aqui, olha, pela interseção. Beleza? Só que nessa situação você não tem a interseção. A interseção é justamente o que ele quer saber. Porque, veja bem, toda vez que eu falo E, esse E é o que está em ambos, né? Que é classificado como bar e restaurante, ou seja, é classificado como um dos dois, ou os dois ao mesmo tempo. Ou seja, isso aqui seria a minha interseção, que a gente representa por aquele símbolo assim, não é? Por esse símbolo aqui. Então, bar e restaurante. Quanto é que são? Beleza, Lula. Se eu não sei quanto que é isso daqui, olha só, esse espaço aqui que eu quero descobrir, eu não sei como é que eu faço? Não tem como preencher o diagrama se eu não sei esse valor aqui do meio. Aí eu ensinei uma coisa, o seguinte, olha, se você somar aqui esses dados que ele te deu, olha só, a quantidade de bar com a quantidade de restaurante, quanto é que é? 49, olha só, mais 60. Daria pra gente o que? 109. Ou seja, aqui, se eu pegar a quantidade de bar mais a quantidade de restaurante, aparece para mim 109 estabelecimentos. Tá, mas no início da questão ele te disse que não existe 109 estabelecimentos, existe o que? 96. Você concorda comigo que está tendo aqui um número maior do que deveria ter? Ou seja, eu tenho 109 e deveria ter 96, correto? Ou seja, essa diferença, esse excedente será a minha interseção. Olha só, 9 menos 6. 9 menos 6 é 5, 10 menos 9 vai dar 1, ou seja, a interseção aqui, ó, bar e restaurante, é exatamente o que? 15.
é exatamente 15. Da onde eu tirei esse 15? Olha, eu juntei bar com restaurante, deu 109, mas deveria ter 96. Ou seja, eu tenho 109, mas deveria ter 96. Eu tenho um excedente aqui de 15. Esse 15 é justamente a quantidade de gente, de estabelecimento classificado como bar e restaurante. Então, a afirmativa diz que existe, né, que há mais de 15. Errado, não existe não existirá, né, não existe mais de 15. Existe 15 bares e estabelecimentos, ou seja, a afirmativa ela está o quê? Errada. Beleza, pessoal? É assim que a gente resolve esse tipo de questão. Vamos para a questão número 2. Dá um print aí. Questão número 2 agora. Essa questão é interessante, questão número 2 e a questão número 3, porque foram questões que caíram no concurso da Polícia Federal, tá? Foi para a agente da Polícia Federal aí que caiu essas questões, tá? Sobre operações com conjuntos e Banca CESP. Olha só, eu passei o texto aí. Em um aeroporto, 30 passageiros que desembarcaram de determinado voo e que estiveram nos países A, B ou C, nos quais ocorre uma epidemia infecciosa, foram selecionados para serem examinados. Constatou-se que exatamente 25 passageiros selecionados estiveram em A ou em B. Olha só, eram 30 passageiros. Ele diz que 25 estiveram em A ou em B. 25 estiveram A ou em B. Ele continua lendo, olha só. A em B. Deixa eu ler de novo. 25 passageiros selecionados estiveram em A ou em B. Nenhum desses 25 esteve em C. Ou seja, nenhum desses 25 aqui estiveram em C. Lembra que eram 30 pessoas? Então, se 25 estiveram no A e no B e não estiveram no C, ou seja, sobrou que 5 que podem, né, ter estado lá no C. Beleza? Teve 5 que passou no C. Show de bola. Essa é a informação que ele nos dá aí. Cadê? Vou terminar de ler. E 6 desses 25 aqui, olha só, desses 25 aqui, você teve 6 deles que estiveram em A e em B. Olha só, A e aqui é a interseção, né? A e B, você teve o quê? Você teve 6. Você teve a interseção ali de A com B, 6. Show? Aí, olha só o que ele fala. Com referência à situação hipotética, questão número 2 agora. O que ele fala pra gente? Ó, considere que, separando o grupo de passageiros selecionados que visitou o país A, o grupo que visitou o país B e o grupo que visitou o país C, seja verificado em cada um desses grupos que, olha só, pelo menos metade dos seus componentes era do sexo masculino. Nessa situação, conclui-se que o grupo de 30 passageiros selecionados tem no máximo 14 mulheres. Ele quer saber o seguinte, você sabe que teve toda a situação hipotética, você teve ali 30 passageiros só, né, juntando ali a galera que teve no A ou no B, teve no A e no B, e aqueles que tiveram no C, juntando todo mundo ali, você teve 30 passageiros. Desses passageiros, pelo menos a metade, olha lá, pelo menos a metade são homens. Então, ele quer dizer o seguinte, que no meio desses 30, ele fala o seguinte, tem no máximo 14 mulheres. Olha só, você tem 30 passageiros, dos quais pelo menos a metade desses 30 são homens, e ele te afirma que no máximo você pode ter 14 mulheres, é isso? Tá certo isso? Olha só, pessoal, se você tem a divisão ali de homens e mulheres, correto? Homens e mulheres. Você vai dividir esses 30 entre homem e entre mulheres.
Beleza? Como ele disse que isso aqui é de verdade, ó, pelo menos metade tem que ser homens. Beleza? Então, para ser homem aqui, eu posso colocar 14 homens? Não, né? Porque a metade de 30 tem que ser o quê? Tem que ser 15, tem que ser 15 homens. E aí, se eu tenho 15 homens, quantas mulheres eu vou ter? 15. Tá, mas eu tenho certeza que são 15 homens? Eu não tenho certeza. Por que eu não tenho certeza? Porque ele disse pelo menos a metade. Eu posso ter 15, eu posso ter 16 homens? Posso, porque já é mais de 15, é pelo menos 15, então é no mínimo 15. Então se eu tiver 15 homens, eu vou ter quantas mulheres? 14. Eu posso ter 17 homens? Posso, aí as mulheres vão ser o quê? 13. E assim sucessivamente. Quanto mais eu coloco homens, vai diminuindo a quantidade de mulheres, correto? Então, nessa situação apresentada, quando ele diz que pelo menos a metade dos 30 são homens, eu posso afirmar que no máximo eu vou ter 14 mulheres? Errado, pô, errado. Porque eu não posso ter 14 mulheres numa situação na qual eu tenho 15 homens no mínimo, beleza? Porque se eu tenho 15 homens no mínimo, eu vou ter que ter 15 mulheres. Então, o máximo que eu posso ter de mulheres aqui são 15. São 15 mulheres, tá? Por quê? Porque se eu colocar 14 mulheres ali, se eu botar 14 mulheres ali, eu vou ter que ter 16 homens. E eu não posso ter 16 homens, porque pelo menos metade, ou desculpa, eu não posso ter só 16 homens como garantia, porque eu falo que é pelo menos 15. Então existe a situação de eu ter o 15 com 15. Então não tem como afirmar que o máximo de mulher vai ser 14. Porque eu também tenho a situação de ter 15 homens ali, aí daí as mulheres serão 15 também. Com isso, a afirmativa vai estar o quê? Vai estar errada. Errada, tá? Errada. Porque eu posso ter, sim, mais mulheres. Eu posso ter 15 mulheres e 15 homens. Vamos lá, pessoal. A questão número 3 aí. Também está relacionada ao texto da questão número 2, tá? Vamos lá. Você tem lá quantos? 30 passageiros, pelo menos a metade são homens, não é isso que ele falou pra gente lá? Deixa eu ver aqui se ele falou isso, passageiros, 25... Não, ele não falou essa parte de pelo menos a metade, já é da questão número 2, né? Isso aqui eu posso apagar. O que que ele diz lá? São 30 passageiros, correto? Ele falou o seguinte, que 25 visitaram A ou B, A ou B, você uniu A ou B. Desses 25, 6 visitaram A e B ao mesmo instante, seria interseção. A gente concluiu que 5 visitou C, porque ele disse que desses 25 ninguém foi em C. Se eu tenho 30, então sobrou 5 para o C. Show de bola? Depois ele fala mais, né? É só isso que ele fala. Aí na questão número 3 fala assim, com referência à situação hipotética, né? Se 11 passageiros estiveram em B, então mais de 15 estiveram em A. Olha lá, se 11 estiverem em B, então mais de 15 estiveram em A. Olha lá, como que a gente vai fazer isso? Olha, você tem 3 conjuntos, ó, aqui você vai ter que usar o conjunto. Você tem 3 conjuntos. Você tem o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. Perfeito? Olha lá, vou resolver aqui. Você tem aqui, esse é o A, esse é o B, esse é o C. O que que ele nos disse? Olha, aqui olha só, isso aqui é minha interseção, olha, isso aqui é minha interseção. Isso aqui é minha interseção entre A e B. A interseção entre A e B é aqui, olha, e ele disse que foram 6, ó. Foram 6. Correto? Tem mais, ó. Esses 25 aqui, eles não vão encostar aqui no 6, não podem entrar na bolinha preta. Veja bem, desses 25, eu já tirei 6, correto? Porque eu já coloquei aqui dentro, ó, A ou B. Dentro da bolinha aqui, ó, azul e vermelha, você tem que ter 25, A ou B. Ou seja, você não vai poder preencher esse espaço aqui, ó. Deixa eu botar de preto, né? Você não vai poder preencher esse espaço aqui, ó. Não vai poder. Porque esse espaço aqui, você vai ter o C, pô. Tá me entendendo? Então, aqui no C, você tem o quê? Só tem aqueles 5 ali. Você só tem aqueles 5 ali. Beleza? Então, quer dizer o seguinte, que esses 25, eles preenchem essa região aqui, ó, de A com B, ó. Essa região de A com B, sem encostar no C. Sem encostar no C.
beleza? Então, o que você vai fazer aqui? Você vai olhar o seguinte, vai botar aqui a interseção entre A e B, aqui a interseção entre A e B, show? E lembrando que, juntando o A com o B, você tem que ter 25. Se você já colocou 6 aqui, me resta o quê? 19, correto? Me resta 19. Olha só, me resta 19. O que ele afirma aí? O que ele afirma na questão? Olha só, se você colocar 11, se você colocar, olha o que ele fala, olha, se 11 passageiros estiverem em B, 11 passageiros estiverem em B, olha aqui o B é a bolinha vermelha. Se você tem 6 aqui, para 11 você falta 5, correto? Colocou 5 aqui, você já tem 11 dentro do B, olha aqui, vermelho, 11 dentro do B, show! Olha só, você lembra que tem que ter 25 pessoas juntando A com B? Se você já tem 11 aqui no B, para 25 te falta quanto? Para 25 te falta quanto? 11 para 25 vai ser o quê? 11 para 25 vai faltar 14. Vai faltar 14 aqui, não é isso? Vai faltar 14. Então, qual que é a afirmativa que ele diz aí para você? Olha só, se eu tiver 11 com 25 dá 14. Se 11 passageiros estiverem em B, então mais de 15 vai estar no A? Olha só, se 11 estiver no B, olha só, 11 aqui, bolinha vermelha, 11, está no B. Mais de 15 vai estar no A. Olha só, o A não é a bolinha azul? Olha aqui dentro da bolinha azul, olha, bolinha azul você tem o quê? 14 mais 6. 14 mais 6 vai dar 20. Então a afirmativa está o quê? Correta. A afirmativa está correta. Porque, olha só, na bolinha azul aqui, olha, você tem o quê? Os 14 mais os 6 da interseção, então você tem 20. Então é mais de 15. É mais de 15. Então a afirmativa ela está perfeitamente correta. O 4 e a questão número 5 também foi no concurso da Polícia Federal, porém foi para outro cargo, foi para o cargo de papiloscopista. O que ele diz aí? Olha só, vamos ler aí o texto, né, que vai servir como base para a gente responder a questão 4 e 5. Olha só, o resultado de uma pesquisa acerca da satisfação dos 200 papiloscopistas, você tem 200 papiloscopistas, pesquisou sobre a satisfação no que diz respeito às tarefas por eles executadas de identificação de vítimas e de descobertas de crimes de falsificação. Foi o seguinte, olha só, você tem a tarefa de identificação de vítimas, eu vou chamar de ID, identificação de vítimas, e você também tem o descobrimento de crimes de falsificação, descobrimento de crime de falsificação, eu vou chamar de DESC. Beleza? Aqui você tem identificação de vítimas e aqui você tem descobrimento de crimes de falsificação. Show? Aí foi uma pesquisa feita para saber sobre a satisfação dessas tarefas, em executar essas tarefas. O que ele fala? Olha só, que 30 desses papiloscopistas sentem-se igualmente satisfeitos ao executar qualquer uma das tarefas. Ou seja, ele se sente satisfeito em tanto executar a tarefa de identificar as vítimas, como identificar ali, descobrir o crime de falsificação. Para ele não faz diferença. Você tem aqui então um conjunto de pessoas, né, que se sente satisfeito em exercer algumas atividades. Olha só, aqui eu vou colocar as pessoas que gostam de descobrir falsificação e aqui eu vou botar aqueles papiloscopistas que gostam de identificar a vítima. Beleza? Quando eu falo que 30 gosta ali de fazer as duas coisas, olha só, 30 sentem-se igualmente satisfeitos ao executar qualquer uma das duas. Então, qualquer uma das duas, você vai estar aqui nessa região aqui, olha, o 30 vai ser a minha interseção, tá? São aquelas pessoas, são aqueles papiloscopistas que gostam, né, se sentem satisfeitos em identificar as vítimas e também se sentem satisfeitos em descobrir os crimes de falsificação, tá? Mas ele continua falando, olha, ele fala assim, 180 sente-se satisfeito ao executar pelo menos uma. Quando eu falo pelo menos uma aqui, eu vou unir. Sabe por que eu vou unir? Porque olha só, quando eu falo pelo menos uma, pode ser uma dessas tarefas ou pode ser as duas tarefas, concorda? Então eu posso dizer o seguinte, olha, pelo menos uma, olha só.
aquele cara que está aqui, ó, aquele cara que está aqui nessa região aqui, identificar as vítimas, ele está satisfeito? Tá. Aquele cara que está aqui, ó, ele identificar, descobrir a falsificação, ele está satisfeito? Ele está também. Esse cara que está aqui, olha só, que se sente satisfeito nas duas, eu posso colocar aqui nesse bolo de 180? O cara que está aqui nas duas? Posso também, porque ele fala pelo menos uma das duas. Olha como que ele fala. Pelo menos uma das duas tarefas. 180 se sente satisfeito ao executar pelo menos uma das duas tarefas. Ou seja, ele pode executar uma ou pode executar as duas. Então, 180 seria a união de todas as possibilidades aqui de satisfação. Show? Com base nisso, vamos ler a questão número 4. Olha só, nessa situação, informações dadas permitem inferir que exatamente 75, isso aqui, olha, exatamente 75, isso que ele perguntar, exatamente 75 se sente satisfeito ao executar a tarefa de identificar a vítima, olha só, identificar a vítima, é isso aqui, 75 exatamente. Como é que nós vamos fazer essa conta para a gente ver se isso aqui está certo ou não? Olha aqui, quantos são os papiloscopistas? São 200, correto? São 200. Ou seja, aqui dentro desse conjunto todo, você tem que ter 200 papiloscopistas, perfeito? Show? Só que esses 200 papiloscopistas, você já observou que tem o quê? Que tem que tem 30 aqui. Tem 30 que gosta do quê? Que gosta, se sente satisfeito e exercer as duas funções, não é isso? Tem 30 que se sentem satisfeitos. Só que eu tenho o quê? 180, ou eu tenho 200. Se eu já coloquei 30 aqui, tá me faltando o quê? 200 menos 30, me falta aqui o quê? 170, me falta aqui 170. Tá, mas olha só, pensa direitinho aqui comigo. Quando eu falo que 180 gosta de uma ou de duas, quer dizer que aqui dentro, juntando a bolinha preta com a bolinha vermelha, tem que dar 180. Pô, mas eu não tenho 200? 200 menos 180, ainda faltam 20, não é? Esses 20 aqui não gostam de nenhuma. Esses 20 aqui não gostam de nenhuma das tarefas. Esses 20 aqui, ó, nenhuma tarefa. Eles não gostam. Nenhuma tarefa. Calma aí. Eu tinha 200 papiloscopistas, 30 gostam de fazer as duas, tá? 180 aqui nesse conjunto todo, aqui dentro desse diagrama tem que ter 180. Pô, mas eu tenho 200, cadê os outros 20? Esses outros 20, eles não gostam de fazer nada. Tá, eu posso dizer que aqui, olha só, exatamente dá 75 aqui? Não, sabe por quê? Porque é o seguinte, ó, se aqui dentro era para ser 180 menos 30, né, que eu já coloquei aqui dentro 30, ainda falta colocar aqui dentro que 150, falta colocar aqui dentro. Desses 150 eu tenho que dividir com aqueles que identificam as vítimas e aqueles que descobrem crime de falsificação. Mas tá, eu tenho que colocar obrigatoriamente aqui, ó, 75, beleza, 75, 150, com mais 30, 180. Quem te garante isso? Ninguém te garante que aqui tem que ser 75. Ele não te deu outra informação que te garante isso. Por quê? Desses 150 que faltam, eu poderia muito bem colocar, por exemplo, assim, olha, 80 aqui, 70 aqui, vai dar 150, mais 30 dá 180, que está ali juntando os dois. Então, eu posso colocar, sei lá, 85 aqui e 65 aqui, eu posso? Posso também. Eu posso colocar 75 aqui, posso botar? Posso. Aí eu tenho que colocar 75 aqui também, não é? Posso também. Resumo, exatamente 75 na identificação? Errado. Por que errado? Porque eu não tenho certeza errada. Eu não tenho certeza que vai ser 75 aqui. Pode ser 75 ou também não pode ser. A questão é que tem que dar 180 aqui dentro. Como é que eu vou distribuir esses 150 entre a identificação e o descobrimento de falsificação? Como é que eu vou dividir ali? A questão tinha que dar mais informações. Então essa afirmativa ela está errada. Beleza, pessoal? Questão bem complicadinha aí para você observar. Mas vamos para a próxima aí. A questão número 5.
5 tá bem tranquilo de resolver. Ele pergunta: menos de 30 papiloscopistas não se sente satisfeito ao executar alguma dessas tarefas mencionadas? Menos de 30 não se sente satisfeitos? Vamos lá. A gente acabou fazendo isso já na questão 4, mas vou fazer de novo. Olha só, você tem ali um conjunto, das pessoas que gostam de identificar as vítimas, você tem um conjunto das pessoas que gostam de quê? Você tem um conjunto das pessoas que gostam de descobrir crimes de falsificação. Ele fala o seguinte, que tem pessoas que gostam de fazer as duas coisas, né? Então, que são 30 pessoas aqui, ó, que gostam de fazer identificação e que gosta de fazer, descobrir falsificação. Show! E ele disse mais, que olha só, 180 ou fazem pelo menos uma dessas duas coisas. Pelo menos uma pode fazer as duas coisas. Então todo mundo que está aqui dentro, olha, tem que dar 180, beleza? Tem que dar 180 juntando todo mundo aqui dentro. Se eu já tenho 30, falta 150 aqui. Falta 150 aqui, show? Esse 150 está distribuído aqui, ó. 150 distribuído aqui para juntar com esses 30 e dar 180. Ele pergunta o seguinte, que menos de 30 não gosta de identificar a vítima e descobrir crime de falsificação. Olha só, se o total de papiloscopistas é 200 e que 180 gosta de fazer uma dessas duas coisas, 180, eu vou ter ali 20 que não gosta de fazer nenhuma dessas tarefas, ou seja, isso aqui é o que? Ele é menor que 30. Então a afirmativa aí está o que? Correta. Vamos lá, pessoal, na última questão aí da lista. Em uma reunião de colegiado, após a aprovação de uma matéria polêmica pelo placar de 6 votos a favor e de 5 votos contra, 6 votos a favor e 5 votos contra, um dos 11 presentes fez a seguinte afirmação: basta um de nós mudar de ideia e a decisão será totalmente modificada. Realmente, se esse cara aqui que foi a favor, ele mudar de ideia, a decisão será modificada, né? Aqui o a favor ganhou, ó. Se ele vier para cá, o contra vai ganhar. Beleza, vamos continuar lendo. Considerando a situação apresentada, julgue o item, ó. Se A for o conjunto dos presentes que votaram a favor e B for o conjunto dos presentes que votaram contra, então o conjunto diferença, né? Diferença, tá? Ele colocou dessa forma assim, olha, mas é isso aqui que ele quer dizer. A diferença A menos B terá exatamente um elemento. Olha só, isso é uma questão de conjunto. Você teria o conjunto A, que é aquela galera que votou a favor, e você tem um conjunto B, que é aquela galera que votou o que? Contra. Beleza? O que ele disse para você? Que 6 pessoas votaram a favor. Você sabe que dentro dessa bolinha azul tem que ser 6 pessoas. E 5 pessoas votaram contra. Dentro da bolinha vermelha tem que ter 5. Perfeito? Aí ele te pergunta, olha só, se você fizer a diferença de A para B, A menos B, vai dar exatamente 1. Cuidado cair na cilada. Ele te induz a fazer isso aqui, ó, 6 menos 5 vai dar igual a 1. Ele te induz a fazer isso, mas não é isso que ele quer que você faça, porque você está trabalhando aqui operações com conjuntos. Então, quando ele fala A menos B na matéria de conjuntos, é você tirar todo o conjunto B, que seria essa bolinha vermelha, olha, tirar essa bolinha vermelha, e vai sobrar só a bolinha azul. O que sobrou dentro da bolinha azul? Sobrou o quê? 6 elementos. Ou seja, ele fala que vai ser exatamente 1, a afirmativa está o quê? Errada. Por quê? O A menos B vai ser exatamente o conjunto A. Ou seja, vai ter o quê? 6 elementos e não 1. Entendeu? Isso ali foi só para te induzir ao erro. Sacou, pessoal? Então essa afirmativa aí está errada.